Bom dia. Está bem o volume? Sim. Eu tenho super orgulho de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Bruno, e Go Good, e a Kat. Fantástico lugar. Já estava falando hoje de manhã. Eu cheguei aqui de manhã. Eu fiz um vídeo assim da entrada que é uma coisa extraordinária. Assim, parabéns por todos. Eu conheço Bruno desde 2017, 2018, no início, quando o Bruno fez o pitch de Go Good comigo num café em São Paulo, e ele, com muita paixão, explicando qual era o propósito, qual era a luta dele de ter colaboradores e ter empresas mais saudáveis, né? Eu investi na Go Good em 2018, eu comprei o pitch dele, fez muito bem, mesmo que evoluiu muito a empresa, eu sou uma pessoa muito conectado e muito apaixonado por bem-estar, por uma vida saudável, conectado com alta performance. E eu quero passar para vocês um pouco esse conteúdo que eu acredito que é uma provocação, seja para o individual, pessoa, seja para suas organizações, seja para sua vida, para sua família. E um pouco do que Bruno comentou, que é o lema dele, o meu objetivo de vida, além de ter muitas ambições, que eu vou falar um pouco para vocês, e como realizar isso, se eu conseguir todo dia impactar uma pessoa, uma organização, a entender esse conceito e mudar alguma coisa, seja uma coisa, para ter uma vida mais saudável, para ter um bem-estar mais centralizado na sua empresa, na sua vida, e com isso, com certeza, vai alcançar muita coisa na sua vida, meu dia está feito, ok? Então, vou passar um pouco esses 27 minutos e 45 segundos sobre isso, mas é um super orgulho estar aqui com vocês. Bem-estar está conectado comigo, está conectado com meus valores que eu recebi da minha família, com minha educação, com meu dia a dia. Então, o que eu falo para vocês hoje vem do Gil, né? A gente vai falar um pouco do meu nome, mas isso vem do coração e de que eu realmente acredito, não somente porque bem-estar hoje está na agenda das empresas, está na agenda da mídia. Não, para mim é uma coisa que vem desde bebê, fazendo esporte, ter uma vida saudável, ter uma rotina saudável, para eu conquistar muita coisa na minha vida. Quem eu sou? Rapidinho. Como vocês podem ver, meu nome não é Gil. Eu sou holandês, eu estou 20 anos no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, depois eu posso contar no café a história do meu nome. Eu cheguei no Brasil com 27 anos, eu trabalhava na Michael Page em Amsterdã, que é uma empresa de recrutamento de seleção global, do qual eu sou presidente na quase América Latina inteira. E quando eu cheguei, depois de 3 anos de ter trabalhado em Amsterdã, no Brasil, a gente tinha 20 colaboradores no Brasil, a gente tinha acabado de iniciar aqui a operação, é uma empresa inglesa, e eu vim de Amsterdã para cá. O meu chefe, que é um francês que abriu a empresa aqui no Brasil, ele falou para mim que meu nome, Gijs, que se escreve G-I-J-S, não daria muito certo no Brasil, e ele sugeriu para eu escolher um outro nome para dar certo no Brasil. E me deu 2 opções, ou Gil ou Pedro. E eu optei por Gil, por ter o mesmo inicial, que facilita a minha vida, mas pode me chamar tanto Gijs quanto Gil, não importa. Eu sou pai de 3 filhos, 3 meninos, 16, 14 e 9, muito esportistas, muito focada na vida saudável, vocês conseguem imaginar. Eu tenho uma enteada adquirida através da minha esposa, eu sou marido da Priscila. E, como o Bruno comentou, eu sou fanático por esporte desde pequeno. Tem fotos quando eu tinha 2, 3 anos correndo atrás de uma bola. Eu pedalava com meus pais. Eu fiz várias voltas, por exemplo, da Europa, da França, da Hungria, da Espanha, da Holanda. Tive 2, 3 semanas na bike. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, do sul da França para a Espanha. 3 semanas de bike com meu pai, com 13 anos de idade. Então, realmente está desde o berço. Tenho muita sorte com isso. E eu tive sorte de fazer 3 Ironmans aqui em Floripa. Eu sei que tem o meio Ironman, acho que é domingo. Já senti muita vontade. E eu devo fazer o Ironman de novo aqui em Floripa ano que vem. Eu fiz várias maratonas também ao redor do mundo. Entre Porto Alegre aqui no sul. Mas eu fiz Chicago, fiz Amsterdã, fiz Boston.
entre outras. E eu sou CEO do Page Group, que é uma empresa multinacional de recrutamento e seleção de executivos. Na verdade, a gente atua em todos os níveis. Eu tenho 2 cachorros, que não são pequenos, e eu tenho muitas outras atividades na vida que eu quero justamente falar com vocês como fazer tudo isso. Eu tenho amigos, e minha esposa também, meus pais, sempre me falam como você faz tudo isso com alta performance o tempo todo. Não é possível, não é para todo mundo. Eu discordo. Eu acho que muita coisa pode ser feito, muito mais coisas, e não é uma questão de gestão de tempo. Não é uma questão de gestão de tempo. É uma questão de gestão de energia e de prioridades. Antes de falar um pouco dos conceitos e do que eu acredito, que eu quero passar para vocês, que sejam provocações para vocês ou para suas organizações, eu acho que é importante deixar muito claro o que é bem-estar. Eu fui no dicionário, que eu não sou nativo em português, eu fui tentar entender o que é bem-estar. E o que eu gostei muito, que eu encontrei, é a questão do estado de satisfação plena do corpo e do espírito, ou da mente. A questão de satisfação tem para mim uma conexão muito que tem a ver comigo, que é realizações de ambições na vida. Isso te dá segurança, te dá felicidade, te dá tranquilidade. Ok? Agora, o que é alta performance? Já é um pouco mais complicado, porque é muito diferente para cada um. Depende do seu momento de vida, depende de sua vida profissional, depende de vida pessoal, as coisas evoluem, as coisas mudam. Então é muito difícil de falar o que é alta performance. Para mim, alta performance é que eu consigo todo dia, eu tenho condições para todo dia dar o meu melhor para todas as coisas que eu faço, ou as responsabilidades que eu tenho, ou as coisas que eu quero fazer na vida. A vida é longa. Depois a gente vai fazer uma comparativa que eu faço muito em treinamentos, em workshops, em mentorias, entre a vida de atleta, não somente jogar com o Romário, Bruno, né? Mas também a vida de atleta de maratonista, de esportista, ou de pessoas que escalam montanhas. Tem vários níveis de ser atleta. Não todo mundo tem que ser Ironman, por favor. E Ironman não é 100% saudável para todo mundo. Tem que se preparar muito bem. Mas eu estou falando de vida ativa fisicamente. E antes de a gente seguir, tem uma coisa que eu quero deixar claro também com vocês. E é uma provocação também. Muitas pessoas falam há muitos anos sobre work-life balance. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu não concordo, que é o conceito work-life balance. O que isso quer dizer? Que existem 2 coisas na vida, work e life. Na minha visão, nós temos que cada vez mais falar de life balance. O trabalho faz parte da vida, como várias outras coisas que vocês fazem no dia a dia, e no final de semana, e nas férias, fazem parte da vida. Qual é a alta performance na vida? Como a gente consegue equilibrar tudo isso sem que a gente acumula estresse e criar um estresse crônico, que é perigoso. Então, eu acho, o que eu quero que vocês, depois de 20 minutos agora, tenham em mente é como fazer isso e quais são os conceitos e talvez alguns tips, algumas dicas simples e aplicáveis na sua vida, como mudar isso. Eu tenho um motto na minha vida que eu sempre falo na empresa, eu falo na minha vida pessoal. Muitas vezes existem pessoas que falam, faz isso. Muita coisa ao mesmo tempo. Complica demais. Então eu sempre falo, em inglês a gente fala low complexity, high impact. Complexidade baixa com impacto grande. Então lembra disso quando a gente passa pelos conceitos e pelas dicas para você começar a mudar as coisas dentro da sua vida ou dentro da sua organização, e não tudo ao mesmo tempo, e nada complexo, porque normalmente não é adquirida pelas pessoas, não é processada de forma correta. Como fazer isso? O que eu faço cada 2 anos, pessoalmente, e depois eu comunico isso para minha esposa, para meus filhos, às vezes para o meu chefe, para meus colegas, para meus amigos. Eu faço um círculo das minhas ambições
na vida. Não as ambições profissionais, pessoais. Tudo que eu quero alcançar. Você pode chamar isso de ambição, ou de desejo, ou de meta, ou de objetivo. Tanto faz para mim. Mas para mim, eu sou uma pessoa muito ambicioso. Sabe quando eu falo infelizmente eu tive uma pessoa bem próxima de mim que perdeu uma pessoa, né, a sua esposa recentemente, de uma doença. E essa pessoa, durante esse processo da doença, começou a perceber a importância de vida saudável e a importância de carpe diem, sabe? De aproveitar o máximo da vida. Essas situações que a pessoa tem um wake-up call na sua vida, de agora eu vou ter que aproveitar. Eu sou uma pessoa que não vou esperar esse momento chegar. Eu quero me preparar todo dia para poder alcançar minhas ambições durante minha vida inteira. Tanto de esporte, eu quero ser um excelente pai, eu quero ser um excelente filho, eu quero ser um excelente mentor, eu quero ser um excelente chefe, eu quero ser um excelente marido, eu tenho meus objetivos de esporte, de profissional, de religião ou de estudos, etc. Então, se você fizer isso aqui, você consegue também priorizar as coisas de cada 2 anos ou cada 12 meses e você vai ter que, infelizmente, também falar não para algumas coisas. Porque realmente a vida não aceita todas as coisas. A gente tem que fazer prioridades. Agora, não sei se vocês conhecem Jim Loehr, que é uma pessoa que eu adoro, é um escritor, ele tem uma consultoria que aconselha tanto executivos quanto atletas sobre como chegar em alta performance. E ele faz o link entre os dois, que é a minha paixão. Coloquei a tradução embaixo em português para quem não fala inglês. Eu vou falar em inglês, porque para mim é mais fácil. E ele fala muito de sustained high achievement ou high performance. Quer dizer, como você chega numa alta performance duradoura, que dure. E que não é uma vez, um mês, um trimestre, um ano. Não, a nossa vida tem 30, 40 anos profissionalmente de alta performance, que é diferente de um atleta. Um atleta de alta performance, que as pessoas que vão para a Olimpíada ou que são jogadores de futebol, são 10 a 15 anos de alta performance. E depois? Nós, profissionais do mercado de trabalho, executivos, talentos aqui na sala, nós temos que ter alta performance durante 30 e 40 anos, gente. E a vida cada vez mais longa, talvez em algum momento vai chegar a 50 anos de alta performance. Com esse círculo de ambições que a gente tem também na nossa vida, como você tem energia, como você manter motivação, energia, capacidade para alcançar tudo isso? A dica que eu acredito muito é, você precisa tanto de fortaleza físico, quanto emocional, e isso tem a ver com o equilíbrio de realmente físico, mente, emocional, espiritual, tem que estar tudo em equilíbrio. Vamos falar um pouco disso agora. E aí, eles desenvolveram uma pirâmide que eu sigo há muitos anos na minha vida, que é o pirâmide de alta performance, que serve tanto para o atleta quanto para uma pessoa na sua vida. Que o grande fundamento, a base de tudo isso, é a sua condição e sua capacidade física. Se você conecta isso com a apresentação do Bruno da Go Good, eu acho que tem uma conexão direta de você ter saúde mental, saúde física, saúde geral. Se você tem a capacidade física bem cuidado e desenvolvido e você avançando, isso gera energia. Por isso essa é a base, é o fundamento de tudo. Que te alimenta a sua emotional capacity, então a sua capacidade emocional, para você ter um autocontrole em situações de estresse, para você ter capacidade e paciência para lidar com situações difíceis. Isso te alimenta, te dá mental capacity, então capacidade mental, que te dá foco para execução de questões e de tarefas. E tudo em cima disso tem o propósito, né? Qual o seu fator de motivação? E aí eu volto para a questão da doença ou para uma pessoa que vai para o médico
e recebe um comentário do médico e fala, ó, se você não parar de fumar, você vai ter um problema. Muitas pessoas só conseguem mudar seu estilo de alimentação ou estilo de vida depois de ter recebido uma tomada do médico que fala, ó, se você continuar assim, algo vai acontecer. Por que a gente espera chegar nesse momento? Muda já a sua vida para alcançar tudo. As partes de rituais, eu vou dar algumas dicas depois sobre rituais que eu aplico na minha vida, é muito importante. Rituais, rotinas, ajuda muito a você manter esse tipo de estilo de vida ou esse estilo de organização na sua vida por muito tempo. Quando eu dou treinamentos comerciais ou treinamentos de liderança na Page ou em outras empresas que me chamam para fazer uma mentoria, um workshop, sempre tem muitos slides bonitos com ações. Não? E as pessoas começam a implementar. É a mesma coisa de como se fala em português isso aqui no Brasil, projeto de verão, que a pessoa vai para a academia antes do verão, não chama assim aqui? Acho super, nunca tinha ouvido falar isso na Holanda, que não tem verão, né? Então, mas eu entendi agora porque as academias enchem mais antes do verão, eu entendi isso. A mesma coisa que aquela pessoa que está falando, Gil, achei uma dieta fantástica, agora eu vou fazer isso, já perdi 8 quilos. Eu faço a aposta com essa pessoa na hora de falar de novo em 3 meses se ele continuar com essa dieta ou se ele conseguiu mudar o hábito de alimentação. Que para mim isso vale muito mais do que uma mudança de alimentação, uma dieta que dura 1 mês, 3 meses, 6 meses. Ninguém aguenta. Imagine o que acontece com o corpo. Programa de verão. Você não faz nada, vai para a academia, peso, treino, etc. Imagine o seu coração. Imagine seus músculos. Não faz bem. Mesma coisa com uma dieta. Mesma coisa com a alimentação. Você não põe diesel num carro de gasolina. Você tem que cuidar do que você põe e como você faz e criar rotinas para durar. Eu queria colocar esse gráfico, eu não sou muito fã de colocar muitos gráficos complexos em apresentações como essa, mas eu gosto disso porque alta performance duradoura precisa ter uma oscilação, não sei como chama isso em português, oscilação entre estresse e o estresse saudável, não crônico, e descanso ou recovery, que é recuperação. Tanto em esporte, eu vou dar um exemplo. Quem faz academia aqui? Bruno? Ó. O que a gente faz na academia muitas vezes, por exemplo, uma parte funcional, uma parte cardio, uma parte de musculação. Quando a gente faz musculação, e eu tento treinar meus filhos para isso também, não é quando você levanta o peso que você cria músculo. Quando você levanta um peso, você estressa seu músculo. Eu não sou médico, mas pelo que eu entendo minimamente, você quebra as células no músculo que depois se recuperem e ficam mais fortes. Eu acredito que a mente, você consegue treinar a mente para ficar mais forte, você consegue treinar seu emocional para ficar mais forte, como você pode treinar seu físico para ficar mais forte. Para isso, você precisa estressar, recuperar. Então, o ponto de partida para você ficar mais forte, cada vez mais, tem um período de estresse e um período de recovery. Onde a gente cresce e ganha fortaleza é na recovery. Eu estava falando isso para meus filhos. Um dos meus filhos de 14 anos, ele é fanático por basquete. Ele vai para o NBA, ele fala para mim todo dia que ele vai para o NBA. E eu suporto isso porque eu acho que ele tem talento, ele tem disciplina, ele tem o drive. Uau, incrível. Mas o que ele não tem ainda é a maturidade para recuperar. Ele só quer treinar. Se eu não limitar ele, ele treina 20 horas por dia. E aí, o que aconteceu? Ele teve uma lesão no tornozelo. Que é uma lesão leve. Ele quer continuar treinando porque ele não quer recuperar e parar de treinar para recuperar a lesão.
E uma lesão simples para uma criança pode se tornar uma lesão crônica para um atleta. Então, na mente é a mesma coisa. As pessoas que eu acho que tem outros speakers que vão falar um pouco de burnout, que é o estresse crônico, que tem vários fatores. Mas as pessoas não se permitem descansar. Quando eu cheguei no Brasil em 2003, eu entrevistava executivos, não só aqui, no mundo inteiro, mas eu senti isso muito aqui, muito mais aqui do que na Europa. E o executivo entrava na minha sala de entrevista, falava com muito orgulho, para ele se diferenciar, ou ela, falava: Gil, faz 7 anos que eu não tiro férias. Eu visto a camisa, eu sou foda, desculpa a palavra. Trabalho muito, sempre disponível. Trabalho no final de semana. Hoje, graças a Deus, quem fala isso na minha sala de entrevista, que são poucos, está mais envergonhado do que feliz ou orgulhoso. Mudou muito, graças a Deus. E graças a vocês. E a Gogut. Né? E quando eu cheguei no Brasil também, outro fator que hoje mudou bastante também nos últimos 20 anos. Se você quer alta performance, tudo que a gente viu até agora, por que a gente tira 1 mês de férias por ano e uma vez? Então, quer dizer, existe realmente a possibilidade para alguém ter alta performance com todas as ambições na vida 11 meses por ano e resolve tudo depois em 1 mês de descanso? Eu não acredito. Você tem que quebrar durante o ano. E as leis trabalhistas no Brasil cada vez mais vão se flexibilizando, graças a Deus, também para que a gente permite alguém ter alta performance com momentos de recuperação. Uns dados importantes que eu acho legal, sim, bem-estar está cada vez mais nas agendas, na pauta. 53, essa pesquisa da Microsoft, super legal, 53% dos colaboradores tem mais probabilidade de priorizar saúde e bem-estar em relação ao trabalho do que antes da pandemia. E se você olhar aqui por continente, Brasil, América Latina, realmente se destaca muito. Tem uma questão cultural, tem uma questão climática, tem uma questão de história do país, tem uma questão de respeito por hierarquia, que está mudando um pouco também no Brasil, né, na questão de estrutural. Bem interessante. E ao lado esquerdo, eu trouxe outro dado, que eu acho que é muito, muito interessante também, que quais são as prioridades em relação ao seu trabalho hoje. Primeiro, trabalhar em uma empresa que apoie meu bem-estar e minha saúde. Segundo, alcançar uma boa qualidade de vida. Terceiro, salário. E quarto, encontrar o propósito no meu trabalho. Não é o propósito da empresa. Acho que muitas pessoas de HR aqui, de RH, isso aqui, eu acho que a gente tem que redesenhar muitas empresas como equilibrar tudo isso. Essa é a resposta dessa pergunta. Quando a gente faz na pesquisa de muitos candidatos, por exemplo, a gente pergunta, uma outra pergunta, o que te faz sair da sua empresa onde você está hoje? Não vem a mesma resposta. Então, as razões de saída e as razões de reflexão de candidatos ou de profissionais, eles são distintos. Então, é meio perigoso para criar uma verdade absoluta através desse dado, porque depende muito da pergunta e como você faz a pergunta, ok? Mas eu acho que existe uma boa provocação, inclusive como dar propósito nas atividades que a pessoa faz. E não somente o propósito da empresa é X, mas como que eu, que faço isso na empresa, conecta com o propósito. Agora, vamos finalizar um pouco com alguns tips e algumas dicas, um pouco da minha experiência, tem mais 5 minutos. Eu acredito muito no poder da rotina e de rituais. E eu acho que a gente tem que parar, às vezes, de culpar RH, culpar a nossa empresa, ou culpar a vida, ou culpar qualquer coisa, de não conseguir certas coisas. Está 100% na nossa mão. Por isso eu chamo isso de self-leadership. Você tem que gerenciar a sua vida para você ser feliz, alcançar suas ambições de vida e fazer isso com alta performance. Eu fiz, não sei quem me siga no LinkedIn,
Eu fiz uma enquete rápido essa semana e eu perguntei o que te... não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas quais são os obstáculos para você não cuidar do seu bem-estar? O que vocês acham que foi a primeira resposta? Tempo. Tempo. 40% das pessoas fala, eu não tenho tempo. Por que uma pessoa tem tempo, outra pessoa não tem tempo? Todo mundo tem 24 horas por dia. Tem a ver com prioridade e principalmente com gestão de energia e com a motivação e com os rituais ou rotinas. Eu vou dar um pequeno exemplo da minha vida. Como é que eu faço isso? As pessoas me perguntam, como você faz tudo isso? Como você tem energia para tudo isso? Começa com o sono, cuidar do seu sono. Eu sou uma pessoa muito chata com o meu sono. Eu durmo cedo, eu acordo cedo, sem despertador. 5, 5:30. Eu durmo essas 7 horas que eu preciso, e cada pessoa tem um horário diferente que precisa. Eu durmo muito bem. Não tem nenhuma luz no meu quarto. Eu não olho celular à noite, antes de dormir. Entre várias outras coisas. A alimentação do dia para começar. O café da manhã é crucial. Saudável, pouco açúcar. Açúcar é uma droga. Não ajuda. Desculpa quem trabalha em empresa que tem a ver com açúcar. Eu não sou consumidor de sua empresa. Come bem de manhã. Se alimenta bem. Isso gera energia. Lembra do fundamento do pirâmide? Que gera energia para todas as outras questões. Emocionais, espirituais e foco. Eu tenho uma rotina de alimentação, de sono. Eu tenho uma rotina... durante o dia, eu tenho 3 momentos de descanso no meu dia. 3, não almoço só. Eu trabalho com muita intensidade e eu consigo me concentrar com essa energia, com gestão de energia, nos momentos que eu preciso. Mas 10:30, 11 da manhã, eu tenho meia hora que eu dou uma andada fora do escritório. Eu vou tomar um café fora do escritório. Eu leio o jornal fora do escritório. Eu ligo para minha mãe na Holanda. Eu faço uma coisa para mim, ou seu caminho, e as coisas vêm na cabeça. Relaxo. Almoço e à tarde eu faço a mesma coisa. As pessoas que falam que não tem tempo para fazer isso, podem me buscar, me procurar, eu ajudo vocês com isso. It's not about time. É sobre energia e rituais. Última dica que eu faço também, você tem que ter disciplina. Então, quando eu estou escrevendo um e-mail no meu trabalho, na minha mesa, e alguém chega na minha mesa, as pessoas já sabem que não adianta. Eu não respondo. Eu termino o que eu estou fazendo. Pode ser muito duro e grosso para o brasileiro, às vezes, no início, mas quando as pessoas trabalham comigo mais tempo e começam a replicar isso também, se torna muito mais produtivo. Porque você parar uma atividade o tempo inteiro para começar, para um café, para uma conversa, etc., isso vai gerar o quê? Workload aumenta. Você não termina dentro do tempo, gera estresse crônico, se você faz todo dia isso. Eu falo não. E tem o último que eu sou uma pessoa também, eu tenho 1 minuto, tenho mais 2 slides, vai dar certo. Sou otimista. Eu quero ser um excelente pai. Então eu tenho um checkpoint na minha vida, todo dia. Quando eu entro na minha casa, eu termino muitos calls no carro ainda. Eu às vezes vou para o aeroporto, ou eu estou no avião, eu uso 80% do tempo no carro, no Uber, ou no avião, para trabalhar. Eu adoro sozinho, ninguém me incomoda. Últimos 10% ou 20% do tempo no avião ou no Uber, eu uso para relaxar. Para quê? Para quando eu entro no meu compromisso, eu estou zen, eu estou 100% concentrado e recuperado. Eu me ensinei em 10 minutos fazer uma meditação no avião que eu relaxo. 10 minutos, não precisa mais que isso. E antes disso eu tenho trabalhado. E quando eu chego em casa para ser um excelente pai, quando eu entro na porta da entrada, depois de ter terminado o call no carro, eu não olho mais celular. O tempo e qualidade de tempo com seus filhos, você olhando o celular, ou com seu marido, namorado, esposa, etc., não adianta. As pessoas depois reclamam que os seus filhos usam o celular, enquanto você passa o grande tempo olhando o celular com questão de trabalho.
E aí, para finalizar, tudo isso começa com o core, que é a atividade física. Again, não todo mundo precisa ser Ironman, maratonista, mas coloca a rotina. Uma vez eu li uma matéria de uma executiva americana que tem 53 anos naquela época, tem uma responsabilidade muito maior que minha, e ela faz Ironman, faz maratona, tão louco quanto eu. E ela colocou uma regra na vida dela que é, porque para mim também muitas vezes uma reunião se estende e acaba com o meu treino no almoço ou à noite. Quando eu ainda consigo fazer uma atividade física 20 minutos, que às vezes é 1/3 do meu treino, eu ainda vou. Antes de ter lido essa matéria, eu cancelava meu treino. Se conseguir fazer 20 minutos, vai. Vale a pena. É uma atividade que ajuda muitas outras coisas. 2, qualidade do sono, já falamos. Alimentação adequada, já falamos. Energia mental. Eu sou uma pessoa otimista e eu acredito muito em energia positiva. Nós temos condições de mudar o performance do seu dia. Exemplo rápido. Quando a gente estava na crise no Brasil, 2015, 14 a 17, 18, eu passei por muitas reestruturações na Page. Eu tive que fazer coisas no dia, às vezes, que eu não gostava, que era, às vezes, desligar uma pessoa com quem eu trabalhava há 10 anos, ou fechar um escritório, ou qualquer coisa que não é a coisa mais agradável do dia. Isso acontecia com... o mercado estava muito difícil, e eu estava passando... eu morava num prédio em São Paulo, 11º andar, eu passava pela portaria, entrava no Uber, indo para a Page. Algumas vezes eu percebia que eu estava saindo com um cara feio, chateado, do dia que eu tinha que enfrentar. Até que um momento, eu passei a portaria, e o porteiro, que ganha salário mínimo, está lá o tempo todo, falou com um puta sorriso, bom dia, Gil. Assim, com uma energia fantástica, eu falei, o que sou eu, que ganho muito mais do que ele, tem outras condições de vida, de estar com a cara tão feia indo para o trabalho? A partir desse momento, eu coloquei essa portaria. Então, independentemente, eu tenho um problema pessoal, profissional, eu passo essa portaria, é o gate que eu coloco a minha energia positiva. Qualquer coisa que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar com energia positiva, vou fazer o meu melhor. Então, coloca essas questões na sua vida, funciona muito bem, em qualquer condição que você esteja. E para finalizar, eu estou um pouco atrasado, mas esse é o último, que eu acho que foi falado pelo Bruno, e eu acho que tem muita gente de recursos humanos aqui, mas os CEOs, os investidores, os acionistas não deveriam e não podem cobrar alta performance se estamos ignorando o estado físico, mental, emocional e espiritual dos nossos colaboradores. Eu sou CEO, eu falo com o Bruno, eu falo com clientes, eu faço palestras, eu luto para que os CEOs e os diretores das empresas, a liderança apoiada pelo RH, tenham isso na agenda. E eu acho que isso é a principal lição de todos. Nós temos que provocar que na agenda do board, do conselho, do CEO, tem esse tema conectado com alta performance e, claramente, apoiar as organizações para que os colaboradores se tornem mais saudáveis, que entrem no processo, entrem na integração e nos valores no dia a dia da empresa. E acho que Go Good conecta muito com isso. Eu tenho certeza que pessoas mais felizes e mais saudáveis se tornam pessoas mais felizes, porque vão realizar mais coisas na vida. Só tem ganho e ganho. Tem ganho para a empresa, tem ganho para a pessoa, com certeza tem ganho para as famílias e tem ganho para a sociedade. Muito obrigado.